Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da sua revista eletrônica. Esse canal que passa para vocês as informações sobre as nossas modalidades, para que você tenha ainda mais vontade de vir fazer as aulas e conhecer cada modalidade. E hoje eu estou aqui com esse professor sensacional, o Robson, e a gente vai falar sobre alongamento. E a minha primeira pergunta, como sempre na revista, é: o que exatamente é a aula de alongamento? Fala Rodolfo, fala galera, obrigado pelo convite para estar participando aí da revista eletrônica. O alongamento nada mais é do que alongar as fibras musculares, os tendões, né, do nosso corpo, da nossa máquina. E obviamente a partir do momento que você alonga, você cria um relaxamento no corpo corporal, você melhora a mobilidade das suas articulações, né? Então o ato de se alongar regular, ele é muito importante para a saúde do ser humano. Maravilhoso! Você falou sobre regularidade e uma das minhas questões é: qual é a importância de ser regular, ser frequente na aula e o quanto é necessário chegar nessa aula mais relaxado? Na verdade, assim, você não chega na aula relaxado, você começa a aula, às vezes a pessoa está tensa, vem do trabalho, está estressada, está às vezes até com dores de cabeça, do dia a dia. E o fato de você começar a aula, trabalhar tranquilamente os movimentos, o alongamento das fibras, ali escutar o professor, a orientação do educador físico, né, de como fazer toda a movimentação, aí sim você chega a ter esse relaxamento, né, o alívio das dores musculares e articulares do corpo. Então é muito importante a regularidade do alongamento, pelo menos a gente fala de 7 dias na semana, pelo menos umas 4 a 3 vezes na semana. O ideal era fazer todos os dias, nem que fosse 10, 15 minutinhos para dar aquela alongada, mas é isso aí. Maravilhoso! Então a gente sabe agora que a gente precisa vir aí mais ou menos umas 3 ou 4 vezes na semana. A ADPM oferece para você essas aulas tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Também existem aulas aos fins de semana e feriado. Também tem essa aula na TV Falcão Azul no YouTube? Temos todas as modalidades de ginástica. Perfeito. E uma pessoa que de repente é iniciante nessa aula, fez uma aula presencial e ela não consegue vir ao clube as 4 vezes para fazer o alongamento ou faz outras atividades e ela quer fazer isso em casa. Mesmo sendo inexperiente, ela consegue acompanhar pelas aulas do YouTube? Ela consegue. Geralmente a gente, nas aulas mesmo online, a gente explica, né? As aulas do YouTube a gente explica direitinho. Mas eu sempre friso, se a pessoa puder conversar com o profissional, nem que seja vir uma aula presente, conversar, tirar algumas dúvidas, isso é muito importante. Maravilhoso! E isso é uma coisa que a gente sempre vê aqui. Todos os nossos professores estão sempre abertos para se comunicar com você, associado. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, chega um pouquinho antes, encosta no nosso professor, tira sua dúvida e vem para essa aula já mais tranquilo para que você não perca nenhum momento dessa atividade. Quanto tempo que dura a aula? Olha, uma aula de alongamento ela pode durar desde 30 a 50, 45 minutos, tá? Mas você pode 10, 15 minutinhos, de repente estar numa atividade de trabalho, né? Muito tempo numa posição. Eu sempre converso muito com os meus alunos, às vezes a pessoa trabalha muito tempo sentada ali, encurtando a musculatura, o movimento numa postura incorreta. De repente, na própria cadeira do seu trabalho, ela consegue ali uns 10, 15 minutos dar uma alongada e tirar essa tensão, esse estresse, né, do dia a dia e até volta a trabalhar melhor. Maravilhoso! Então, maior o rendimento do seu dia a dia. Eu quero falar também sobre isso, porém, eu tenho aí alguns depoimentos dos nossos associados e eu quero ouvir comigo agora. Bom dia, meu nome é Miro. Estamos aqui na aula de alongamento para falar para vocês quais os benefícios das aulas de alongamento, né? Os benefícios são vários, né? Tanto na postura como na flexibilidade, né? Traz imensa satisfação para a gente fazer essa aula de alongamento. Os professores também, todos eles aqui são capacitados e são bons no que eles fazem, né? A gente procura acompanhá-los, né? E é sempre útil, né, tê-los aqui conosco, né?
para fazer essas aulas porque eles nos ajudam bastante, né? Tanto, como eu falei, na postura, na movimentação, na articulação, na flexibilidade, é uma aula muito boa. Eu convido todos vocês que não fazem, que venham para a DPM fazer essa aula. E aí galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o associado Wagner, tudo jóia? Associado da DPM aí por volta de uns 20 anos, aluno aqui da aula de alongamento há aproximadamente 2 anos. Uma atividade excelente para a saúde, excelentes professores, amigos, amigas aí, um ambiente família. Venha fazer parte aí dessa estrutura toda aí, dessa alegria aí. Traz seus amigos também. O convite tá aberto aí, não perde não. Valeu! Gente, que sensacional ouvir a galera, é gostoso demais, porque assim vocês também se sentem aqui e veem como é a alegria. Cara, a galera do alongamento é uma galera muito feliz. Qual que são os benefícios ou como é a relação do dia a dia pós-aulas de alongamento? Então, ou um idoso, ou jovem, homem, mulher, tanto faz, começa a fazer aula de alongamento. O que ela sente de melhoria no seu dia a dia? Não tem, que nem a gente sempre fala, né? Não tem restrição de idade. Pode ser uma criança até um idoso fazer o alongamento. Na verdade, é uma atividade importante para todos. E é uma atividade que vai trabalhar a sua saúde mental, vai trabalhar o relaxamento das fibras musculares. Quando a fibra muscular ela vai alongando, você tem uma mobilidade melhor das suas articulações, então melhora os seus movimentos no dia a dia. Fora que tira toda a tensão, né? Alivia dores também, porque você dá o distanciamento, o alongamento ele trabalha ao contrário da compressão, dá o distanciamento das vértebras, o distanciamento dos ossos, da nossa estrutura óssea. Então isso causa um alívio, né? Porque às vezes tem certas dores que as vértebras estão próximas uma das outras, apertando ali um disco, um tendão, um nervo, e aí é onde que vem as dores e o alongamento ele faz o serviço totalmente oposto. Caraca, que sensacional, isso a gente não sabia, hein? Então se você sente alguma dorzinha aí, de repente, o alongamento é a modalidade específica e especial para você, não perde isso. E é óbvio que a rotina do dia a dia, por exemplo, subir uma escada ou então pegar um utensílio na cozinha mais alto, uma caixa mais baixa, o alongamento também ajuda nessa mobilidade, né? Ajuda, porque ele aumenta a mobilidade articular, né? A fibra, você expandindo, alongando a sua fibra, você consegue ter um movimento mais amplo. Então ele vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar numa atividade esportiva e também vai até ajudar em questão de prevenir uma lesão, né? Perfeito. Sobre atividade física, quando a gente pensa em musculação ou nas outras aulas que a gente tem aqui, você recomenda fazer o alongamento antes da musculação, depois da musculação, antes do jump, depois do jump? Como que você vê essa dinâmica das aulas? O que fazer primeiro? Mitos e verdades, né? O que eu converso muito com os meus alunos é a prioridade dele, né? Então assim, você tem a prioridade de bem-estar, saúde, não tem problema você fazer uma musculação, você vai fazer uma musculação moderada e depois, de repente, de 1 hora ou 2 até fazer um alongamento e tal. Mas geralmente eu não recomendo fazer, a pessoa está treinando hipertrofia muscular, né? Ela está contraindo a fibra muscular, então assim, demora umas 2 horas, 3 para você ver que você fica inchado, depois o músculo ele vai relaxando, né? Então você fazer o movimento contrário, eu não acho adequado. Mas um outro momento do seu dia, talvez de manhã você dá uma alongada, ou você fez a tua musculação à tarde, lá pro final da noite, até para você dar uma relaxada do dia, também é interessante você alongar. Mas eu vou pela prioridade, né? Então assim, não existe vou alongar antes, vou alongar depois. Você necessita das duas atividades, você necessita de ganho de força, você necessita de ganho de alongamento, né, de flexibilidade muscular, mobilidade articular. Então, o quanto mais você puder trabalhar em períodos específicos, melhor. Gente, esse é um benefício que eu vejo aqui na DPM que é sensacional. Por quê? Primeiro, as aulas vão até as 22 horas. Então a gente tem o clube funcionando até as 22 horas. A gente tem aulas começando a partir das 6 horas da manhã, a hora que o clube abre. Então, às vezes a pessoa entra para trabalhar 8h30, 9 horas,
ela consegue estar aqui no clube às 6 horas da manhã, fazer de repente uma atividade de musculação, toma um banho, vai trabalhar, trabalha durante o dia, faz sua pausa, se alimenta, saiu do trabalho 5h30, 6 horas, vem para o clube, faz uma aula de alongamento e também, se ela não consegue esse deslocamento, o clube oferece a TV Falcão Azul pelo YouTube, que tem todas as modalidades e é um baita benefício para você, sem taxa adicional nenhuma, e isso vale ressaltar sempre. A gente veio falando sobre estresse, sobre essa questão da saúde mental, e a gente também vem de um tempo difícil. A gente vem agora há pouco mais de um ano aí, talvez um pouco mais ou menos um ano, uma pandemia em que todo mundo ficou em casa e os problemas de saúde, por ordem de saúde mental, começaram a ser mais exaltados, mais falados. A gente tem a rotina de dia a dia, estresse, ansiedade. Como que você vê o alongamento para isso? É também uma terapia? Sim, eu vejo não só o alongamento, mas atividades paralelas ali, como pilates, a própria yoga. São atividades que trabalham bastante a flexibilidade, né, do nosso corpo, e o alongamento, cara, ele é importantíssimo, né, nessa questão da saúde mental, alivia o estresse, né, você tá ali no dia a dia, o estresse muscular, de repente de ficar numa mesma posição, movimento repetitivo, para não ter de repente dores, tendinites, né, na parte muscular. E alivia também as questões mentais, né, ansiedade, estresse. Então é muito importante o alongamento. A regularidade, eu tenho certeza que a pessoa que iniciar, ela não vai se arrepender. Maravilhoso. A gente falou agora anteriormente, muito superficialmente, mas eu queria ser mais específico. Existem restrições para fazer essa aula? Sim, existe, Rodolfo. Algum tipo de lesão, né, de estiramento muscular, de repente a gestante, né, a gente fala sobre gestante ali até os 3 meses, então eu acho importante ver o tipo de lesão que a pessoa tem muscular, e às vezes é importante não trabalhar o alongamento, porque você precisa recuperar ali, o estiramento é o alongamento excessivo da fibra, então é importante ter o repouso e recuperar essa lesão. Foi o que você falou anteriormente. Tem dúvida? Pergunta para o professor antes. Restrição de idade nenhuma? Nenhuma restrição de idade, só essas restrições que eu te falei em relação à lesão ou algum problema físico mesmo. Perfeito. Roupa adequada. Qualquer roupa, eu posso vir de calça jeans? Não. Quanto mais folgado for a roupa, melhor. Que aí você tem uma amplitude melhor dos movimentos, te ajuda bastante durante a aula. Maravilhoso. Para a gente ir para o fim dessa nossa conversa, eu queria falar sobre os tipos de alongamento. Existe o alongamento passivo, o alongamento específico, que não são trabalhados em aula, certo? Sim, geralmente o passivo, já complementando, o passivo ele geralmente é trabalhado com outra pessoa, né? Então geralmente fisioterapeutas, às vezes a pessoa tem um tipo de lesão onde ela ficou muito tempo sem movimentar, vai encurtando a musculatura, ela perde o movimento, então ela precisa de uma ajuda de um profissional para estar melhorando o alongamento ali daquela musculatura. Perfeito, esse é o passivo. O passivo. O específico é quando é para algum atleta, alto rendimento, alguma coisa realmente, como o nome diz, específica, certo? Sim. E aqui no clube a gente trabalha com o estático e o dinâmico. Isso. O que são? O estático é o alongamento parado, né? Então, geralmente, a gente trabalha ele em alguns momentos da aula. A aula específica de alongamento, a gente fica em torno de mais ou menos 1 minuto e pouquinho, para ir ganhando o alongamento da fibra, né? Para você aumentar o movimento. Você pode trabalhar ele também no final de uma aula como uma forma de relaxamento com menos tempo, uns 20, 30 segundos. E o dinâmico ou balístico, eu recomendo bastante ele, dá para fazer também em sala de aula, mas a gente usa bastante até como forma de aquecimento de uma aula de localizada ou de uma aula de jump, de outro tipo de modalidade. Maravilhoso. Gente, se vocês, como eu, ficaram muito interessados nessa aula, não percam tempo. Acessem o nosso site, veja a grade horária e venha fazer essa aula, tá bom? Eu espero vocês, Aldson também espera vocês e a gente se vê no alongamento. Vem ser feliz? Vem ser a DPM.